3, 2, 1, iniciando agora. Hoje é dia 4 do mês 11 de 2024. Isso aqui é o que mesmo? Isso aqui é a live do CREA. Ô, Mariano, você está inscrito nesse negócio? Faz com o polegar aí. Você está inscrito nisso? Você não está te ouvindo? Está ouvindo bem? Então, você está inscrito nisso? Para você estar inscrito nisso, você tem 2 tickets. Tem o ticket... já esqueci. Tem Alzheimer. Tá bom. O Mariano é apoio e o Márcio Esperandio também é apoio. Apoio na necessidade especificamente de project spy, de planejamento. Tem que tomar remédio para a memória. Nós temos, então vou contar para vocês, nós temos 20 pessoas inscritas. O Márcio e o Mariano não se inscreveram não, né? Não tem que se inscrever. Tem 20 pessoas inscritas. E eu fiz entrevista com alguns. Porque no e-mail, eles se inscrevem e eu entro com o e-mail em cima deles explicando dia, hora, em grupo e essas coisas assim. Dos 20, só alguns entraram no grupo do Telegram. E todos que entravam eu chamava para conversar por conta dos 2 tickets que tem. Os 2 tickets são convênio que a gente fez com o CREA e não convênio. E a pergunta para eles era se eles atendiam aos 4 requisitos. O primeiro requisito é eles estarem dentro do Conselho de Engenharia, para justificar o ticket. O segundo requisito é eles serem engenheiros, preferencialmente eletricistas. O terceiro requisito é que eles fossem engenheiros de segurança do trabalho. E o objetivo é trabalhar uma atividade que é meio amadora. E o quarto requisito é que eles tivessem experiência com planejamento, que eles atuem planejando e que usem uma ferramenta qualquer de planejamento. Entendeu? E aí, os que conversaram disseram que sim, não pedi comprovação de renda nem certidão de nascimento. Mas todo mundo disse que sim. Agora, a gente vai fazer essa live com que objetivo? Primeiro é mostrar como é que, o que é esse workshop. Embora tenha sido escrito, talvez o pessoal só clicou para se inscrever porque o ingresso é grátis. Ninguém que se inscreveu pagando. E por que pagando, Mariano? Porque se o cara não entende de segurança do trabalho, que não faz segurança do trabalho, mas ele trabalha com planejamento, para ele é bom. Ele vai poder prestar serviços de planejamento para engenharia de segurança do trabalho. E ele vai entender como é que funciona as regras de segurança do trabalho que demandam o planejamento que ninguém faz, quer dizer, que não se faz como a gente poderia fazer. E não é engenheiro, como é um arquiteto, mas fez segurança do trabalho, é arquiteto e também engenheiro de segurança do trabalho. É uma coisa muito estranha, mas é. Ele não estaria contemplado pelo convênio do Conselho de Engenharia. Então, ele pagaria, mas para ele é bom, porque ele pode exercer a profissão, o conselho dele foi contactado, mas o conselho dele não quis fazer a parceria de grátis, então, ele paga. E, por fim, se o cara é engenheiro de segurança do trabalho e nunca fez um plano de recuperação,
um plano de adequação, ele vai descobrir que se existe, isso dá dinheiro. E a ideia era que as pessoas pudessem participar para entender qual é a proposta. A proposta é simples, Márcio. As normas brasileiras regulamentadoras, elas, mais começando em NR10 e pela NR17, cada vez mais a segurança. E elas são melhoradas, são atualizadas de maneira que haja uma ação preventiva e não deixar que o cara se acidente para depois tomar uma providência. E a melhor maneira de prevenção é você inspecionar, no caso da elétrica, as instalações elétricas. No caso do NR18, é o canteiro de obra. No caso da NR17, é as condições de trabalho. Então, tem que inspecionar para dizer o seguinte: essa instalação elétrica tem perigos. É uma exigência da regulamentação. Então, toda instalação elétrica tem que ter uma inspeção, querendo você ou não, salvo as instalações que não têm trabalhadores, que aí não tem a ver com o Ministério do Trabalho. Seria apenas uma qualidade que você aplica à sua instalação. Então, quando você faz uma inspeção, você descobre coisas erradas. E para cada coisa errada que você descobre, você faz duas coisas. Define uma ação corretiva e define um grau de importância. Então, as NRs pegaram os conceitos de priorização de plano de recuperação e implantaram. Eu tenho que anomalias e tem que gerar um documento escrito, assinado por você, dizendo o que você vai fazer para cada anomalia. Então, isso gera uma série de ações para serem feitas numa instalação. Imagine uma inspeção predial. Aí não é trabalho, aí é prefeitura, Rio, São Paulo, em outras também. A instalação predial ela tem que ser inspecionada. E tudo que está ameaçando a vida dos condôminos ou a segurança dos condôminos tem que ser escrito. E cada uma das atividades, cada uma das anomalias tem que ter uma ação do síndico, do administrador para consertar. Então, o que o Ministério conseguiu nessa regulamentação? Criar uma condição de que o Márcio, dono do prédio, que o Márcio, síndico do prédio, escreva com a mão dele: eu sei que tem 12 pontos de problema aqui. 4 matam, 4 causam lesão corporal grave e 4 são estéticas. Quando o Márcio atende a norma que é obrigatória, não é norma técnica, é norma regular, escreve com a mão dele, ele passa a ser o cara que sabe do perigo e é o responsável do local, no caso do prédio. Se fosse uma fábrica, o eletricista de manutenção é o responsável de escrever os perigos mortais, danosos, estéticos da instalação elétrica. E ele tem, ou o Márcio tem, que listar 12 problemas, no mínimo 12 ações corretivas. Ações corretivas são trabalhos, serviços. Serviços são, digamos assim, atividades. Atividades fazem parte de um planejamento. E como não podemos ter trabalhadores em risco, ou não podemos ter condôminos em risco, Márcio tem que resolver tudo em 10 minutos. E o engenheiro eletricista que detectou os problemas tem que resolver tudo em 10 minutos. Entendeu até aí, Márcio? Mariano, que está sem câmera. Dado esse cenário, o Márcio acabou de dizer que tem consciência dos perigos e ele é o responsável. Qualquer coisa que der errado, a culpa é do Márcio, como síndico, como administrador do prédio.
Por outro lado, qualquer coisa que der errado na indústria, nas instalações elétricas, a culpa é do engenheiro eletricista que trabalha, zela pela instalação elétrica. Uma vez que nós já confessamos que nós sabemos do perigo, o Ministério deu um passo a mais. Vocês vão ter que fazer um plano, um cronograma de acerto dos problemas. Como isso está escrito na norma regulamentadora, no caso da NR10 é o 1027 item G. Você tem que ter um plano escrito, e plano, cronograma é que dia começa e que dia acaba. Cronograma é isso. Que dia começa e que dia acaba cada conserto das anomalias. Então, o Márcio, além de dizer que sabe do problema, o Márcio não promete. O Márcio se compromete no dia 8, começar a primeira, a segunda, a terceira, e termina no dia 10. Então, isso é um documento que é formalizado e fica de forma pública para o Ministério, para o prédio, para a indústria e para os trabalhadores, que é o mais importante. Mariana está acompanhando. Deixa eu ver no chat. Ah, sim, tá. Então, entendendo que já é conhecimento de todos os participantes dessa live, não é novidade, seria como um apoio para os que não são daquele métier dos requisitos que falei no começo. Por isso, 2 engenheiros de segurança ou 3 dariam apoio para explicar o que é isso. Não agora, fora do workshop. Criatura que nunca fez um cronograma, o que não é o nosso caso, porque todos os inscritos trabalham com project ou com planejamento, claro, pode ter uma dúvida ou outra da ferramenta, por isso que vocês existem, né? Mas não há uma obrigação de atender. Se ele for aquele que entra, não pelo convênio, aquele que entra que dá trabalho de apoio, que é o caso daquele que paga uma assessoria, aí passa a ser uma obrigação dentro dos limites do atendimento. Indicação de leitura, indicação de literatura, indicação de vídeo, eventualmente uma dúvida. A turma que está se cadastrando sabe planejamento, sabe montar cronograma e trabalha com ferramenta de gestão. Então, a pergunta poderia ser: que coluna eu uso? Onde eu colocaria? Não é uma coisa pontual que você, com a sua experiência, poderia ajudar. Pontual. Não perder um tempo, gastar um tempo explicando pormenorizadamente isso. E no final, quando a gente encerrar essa live, eu converso com vocês sobre a logística dinâmica e os ressarcimentos e remunerações disso tudo. Mas vamos lá. Entendendo, então, que a lei manda o Márcio dizer que sabe do problema, e a lei manda o Márcio dizer que vai resolver o problema, no caso do que é síndico, ele tem um terceiro problema. Todo plano de ação tem atividade. Toda atividade requer gente e material. No mínimo. Gente custa dinheiro, material custa dinheiro, então você tem um orçamento, faz parte da montagem de um planejamento. Você tem uma composição de custo, você tem uma demanda no tempo de dinheiro, e aí o Márcio tem um problema natural do síndico. O dinheiro que entra por cota extra tem um valor fixo, então o Márcio vai ter que compatibilizar o dinheiro que tem com o dinheiro que tem que gastar. Já é de conhecimento de vocês dois, mas as ferramentas não costumam fazer isso. Então, é importante que o cronograma apareça e que apareça o dinheiro que é necessário, e também é importante, não importa a ferramenta, mesmo o Excel, que apareça o quanto o síndico, no caso do Márcio,
ou quanto o dono da indústria, no meu caso ali, engenheiro eletricista, tem para bancar a correção dos perigos. Dentro do nosso métier, do engenheiro de segurança e da engenharia elétrica civil, não existe a hipótese de ninguém trabalhar sob risco de morte. Não existe. Então, se o Márcio sabe que tem 4 coisas que matam, a primeira coisa que o Márcio tem que fazer é dar uma solução para que ninguém morra. E isso significa consertar. Não, o conserto leva um tempo. Os consertos não são instantâneos. Então, o Márcio não só tem que fazer o plano, né, como também tem que fazer um plano de garantia de não morte. Isso não está contemplado no workshop, mas a gente vai falar do tipo. Márcio, síndico, encontrou uma marquise que está com rachadura. Então, o Márcio tem que consertar a rachadura, tem uma atividade, tem um tempo, tem um custo. O Márcio, enquanto não conserta a marquise, o Márcio tem que tomar uma atitude instantânea. Tem uma atividade que dura um dia. O Márcio vai, em um dia, tomar uma medida que acabe com o risco de morte. Como? Vou dar um exemplo assim, lúdico. Vou cercar de tapumes eletrificados a área em que os transeuntes passam debaixo da marquise com dano. Assim, em março, em um dia, resolve o risco de morte e com um custo, vamos dizer, tapume eletrificado, enquanto que nos próximos 2 meses ele executa uma atividade de recuperação da marquise. Então, veja, o Ministério não é bobo. E o Márcio precisa, em atividades de correção de anomalia, o Márcio tem que tomar providências de risco zero de morte. Entendendo que cerco de tapume eletrificado leva um dia, então temos um cronograma. E temos um custo. Isso faz parte do planejamento. Então, a ideia de juntar essa necessidade com a técnica do planejamento líquido, que será explicado também durante o workshop, é mudar o setup da cabeça dos engenheiros de um planejamento com setinhas para um planejamento por restrição. Tira a restrição, faz mais rápido. Não tira a restrição, uma das restrições, Mariano, é o dinheiro. Então, nós vamos trabalhar isso com eles. Mas eu não preciso explicar, como eu estou conversando com vocês, o que é plano, o que é atividade de mitigação, nada disso. Porque todos já sabem, inclusive, quem é de elétrica sabe os problemas de elétrica. Quem é de civil sabe os problemas de civil. E quem planeja sabe como é que monta uma sequência. Agora, o que se faz hoje, quer dizer, quando se faz a inspeção, se gera uma lista de coisas para fazer. E o planejamento é assim, faz isso hoje, faz isso amanhã, mês que vem, é totalmente aleatório. No feeling do síndico e do orçamentista. Só que tem um problema. Como tudo isso que eu falei é registrado, se aparecer uma denúncia, e acreditem que elas aparecem, o Ministério, a Secretaria do Trabalho vai lá para conferir o plano do Márcio para o prédio. Quem fez esse plano não é o síndico. O Márcio mandou o engenheiro fazer. Então tá certo, a culpa não é do Márcio, passou a ser do engenheiro. Então o Márcio fez, e tem um plano, olha que o plano aqui. Esse é o plano aqui. Só tem uma coisa. Um fiscal talvez entenda disso, ele vai dizer, isso aqui não foi feito, isso aqui não foi feito, isso aqui não foi feito, e era para ter sido feito. Está escrito aqui, ó.
Era para fazer, não fez. Aí vem as multas, e vem os embargos e as interdições. Isso tudo não precisaria falar para o nosso público. Mas é como fugir disso? Como você prestar um serviço que garante que você não deixa o seu cliente sofrer multas, embargos e interdições? E como você mantém o seu plano atualizado? Não é religando setinhas, não é reestruturando. Aliás, o dinheiro que eu tenho não dá. Que dinheiro? Eu não sabia nem quanto eu ia gastar. Então, a ideia é que o pessoal que já participou de outros workshops consiga, esse caso específico, envolve planejamento. Os outros workshops tinham de brinde planejamento. Esse não, é porque o foco era sobre ações corretivas. Então, a ideia é que eles possam entender como fazer um plano dinâmico, fluido, que se adequa, eu garanto a você, às mudanças que acontecem dentro do condomínio de um prédio, verbas, crises, pandemias e outras coisas. E a inspeção é periódica. Então, de 5 em 5 anos no Rio, tem que fazer inspeção. Assumindo que nesses 5 anos aquilo que passou já foi feito. Coisas novas devem aparecer. Então, esse é o objetivo do workshop. É garantir que os engenheiros consigam fazer planos execuíveis e que deem ao síndico ou ao administrador ou à fábrica a real dimensão de quanto ele vai gastar, como ele vai gastar, quando ele vai gastar e o que ele precisa fazer. Segurança do engenheiro, a segurança dos trabalhadores ou dos condôminos. Lembrando pela última vez que aquela marquise do Márcio levava 2 meses para ficar pronta. Mas ninguém está morrendo no prédio do Márcio, porque ele botou tapumes eletrificados. Assim, se ele não fizer a obra nos 2 meses e passar para o ano que vem, ele precisa revisar o planejamento e mantê-lo atualizado para os fiscais. Não importa quando o Márcio vai fazer a marquise, mas o Márcio tem que dizer, eu sei da marquise e eu prometo fazer em 2027. Quando o fiscal vier para multar o prédio, interditar o prédio, prender o Márcio vai dizer, não. Aqui ninguém corre risco de morte. Mas a marquise, sim, a marquise. Mas ninguém passa embaixo da marquise e ninguém anda em cima da marquise. Porque nós temos medidas protetivas. Entendeu isso? Nós temos medidas protetivas. E faz parte da engenharia de segurança do trabalho. Por outro lado, isso faz parte do plano de ação. A dívida do Márcio, do tapume eletrificado de um dia, passou para 3 anos. Despesa de tapume eletrificado. Isso faz parte do plano. Mariano, vou ligar para cima ou para baixo, se entendeu até aí? Márcio também, né? Hoje o que nós temos é planos de coisas pequenas que ninguém vê. Mas acreditem que muitos casos judiciais demandam provas e os engenheiros não têm provas. Os síndicos não são orientados. Os síndicos eventualmente são enganados. E as empresas acabam por não registrar e documentar isso. Que é uma coisa simples que os engenheiros deveriam fazer. Basicamente, esse é o trabalho dos engenheiros de segurança do trabalho. Especificamente, tem muito mais coisa, mas é um item que tem que ser apresentado de forma documental nas atribuições do segurança do trabalho. E é para isso que o workshop serve, para pegar esse item, que é uma vírgula da 10.2.7, item G. Deve ter muito mais coisa para ser feita. Mas essa é uma coisa que nem todo mundo faz.
Os outros não gera muito documento. Esse gera provas contra si. Então, a melhor coisa a fazer é fazer bem feito, que garante a proteção dos outros. E os participantes saberiam como a coisa vai desenrolar. Nós temos um programa de 3 dias, cada dia de 2 horas, com segmento de 1 hora, segmento da segunda hora. Eu acho que o Márcio Esperandio entrava no segmento da segunda hora do primeiro dia, explicando CPM, explicando o que é fazer planejamento o mais cedo possível, sem nenhuma restrição. E criando uma restrição programada pela cabeça do executante, o que não é proibido. Aí depois a gente fala sobre a liquidez e a fluidez e o dinamismo que a vida tem se mostrado. Falta de dinheiro, logística do prédio, que nem só de segurança do prédio se vive o prédio, né? Tem mudanças, tem obra da piscina, tem um monte de coisa. E na indústria, você tem que atender metas de produção, não pode parar linhas de produção, você não pode interromper a produção quando é de serviços de comunicação, como o caso de uma rádio, da Globo. Você precisa manter tudo funcionando. E o que você programou ontem não vale para hoje, porque entrou uma notícia da guerra da Ucrânia. Todo aquele setor vai ter que ficar de stand-by, não pode desligar a energia elétrica, não tem outro lugar, como já aconteceu. Então, toda a sequência do workshop seria passada para os participantes que estariam discutindo. Agora, pergunta uma coisa. Eu sempre faço uma live antes para trocar ideia, para saber o tamanho do envolvimento. Aqueles que participarem só ouvindo, que tem trabalho para fazer, eles vão ter que produzir alguma coisa. Aqueles que trouxerem casos reais terão um proveito muito bom, porque eles vão resolver os problemas deles dentro do curso, dentro do workshop. Vão ter dicas. Aqueles que não trouxerem vão fazer um exemplo. Quem não trouxer e não fizer um exemplo, vai ser um ouvinte. Não é um workshop, é um ouvinte shop. Certo? Do que eu tinha que passar para vocês como ideia, seria passado para eles, onde eu diria, tudo isso que eu falei não vai ser falado, porque isso já é da natureza do seu conhecimento. Vocês entenderam, né? Então, acho que não tem dúvida sobre isso não, né? A gente deve orientar, Mariano, que usa o Spider. Eu não uso o Spider, não tem problema, você pode estudar. É tão simples quanto usar o Project na sua concepção de construção. E não vai ser assim atividades soltas, nada muito complexo. E aí dúvidas de Spider pode tirar. Dúvidas do Project pode tirar. Dúvidas eventuais, né? Se o cara está perguntando uma coisa muito primária, a gente não vai responder. Por quê? Porque o cara não usa o Project. O cara usa o Project, minimamente ele vai ter dúvidas muito pontuais, muito específicas, né? Uma coisa assim, alienígena que a gente fala. Eu uso Primavera. Ótimo, a gente resolve também. Eu uso Excel. A gente não resolve, Excel não serve para nada. Nesse caso, não serve para nada. Então, o planejamento dele, ele já vai ficar sabendo que não é um planejamento confiável. Tomara que o cliente dele não assista essas lives, que vão ficar gravadas e públicas dentro do canal do YouTube. São 20 e 29 dos 20, ninguém veio, embora todos tivessem um link. E dos curiosos que não se matricularam, ninguém veio, embora todos tivessem um link. E dos que nós conversamos, acho que ninguém tem dúvida para vir. Nesse caso, a gente vai encerrar a proposta da live, que já passou metade do tempo, e deixa a pergunta para o Márcio, o Mariano, trocar ideia à vontade. Só que antes, eu vou encerrar a gravação, tentando mostrar a hora aqui. Tá vendo? 20, 29, 53. Ok?